Sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje nós estamos com um convidado muito especial, um colega que também é um psicólogo sistêmico, especialista em casais. É um prazer estar com ele. E a maior dificuldade hoje entre os casais, que nós estávamos conversando um pouquinho antes, né, Johan, é sobre a comunicação. A comunicação ela pode ser um problema e uma solução, dependendo da Com situação. certeza. Mas o Johan vai explicar pra gente os benefícios de saber se comunicar melhor numa relação conjugal, numa relação familiar. Então, Johan, eu quero que você se apresente, seja bem-vindo, vai ser um prazer te receber aqui. E ter um terapeuta de casal aqui é um privilégio e uma nova perspectiva também de um atendimento conjugal. Se apresenta um pouco para que nosso público te conheça e vamos dar sequência. Beleza. Oi, gente. Eu sou o Johan Volkov. Eu sou terapeuta, especialista em famílias e casais. Sou formado como psicólogo pela Universidade Federal, atuo como psicólogo há mais de 10 anos e atendo na clínica direto desde que eu me formei até aqui, então foram muitas horas com casais e famílias, bem divertido. Eu imagino. Johan, hoje na clínica, quando um casal, uma família chega até você, o que você percebe de início, assim? Qual é a dificuldade o que esse padrão de funcionamento desse casal está te apresentando? Perfeito. Então, assim, existem diversas coisas que eu vejo. Eu acho que a primeira coisa, assim, é as pessoas não entenderem que todo comportamento é um tipo de comunicação. Tá. Então, você tem muito aquela frase assim, mas eu não disse isso. Mas eu não disse nada. Você entender que o silêncio também é uma forma de comunicar. Então, as pessoas, elas têm muito uma coisa de focar no conteúdo do que é dito e não na forma, no momento, no jeito. Então, a coisa certa, dita da forma errada, se torna a coisa errada muito rápido. E a gente não tem consciência da forma como a gente fala. E dependendo do dia também. E Sim. como cada um se encontra. Exato. Exato. Eu vejo assim, né? Os erros mais frequentes da comunicação, acho que entre o casal, não sei se você concorda comigo, eu acho que é supor o que o outro está pensando. Sim. A expectativa, A né? expectativa. Tipo, eu respondo naquilo que eu achei que ele estava pensando. Você percebe isso na clínica? Sim. Eu tô falando baseado no meu casamento, tá? Porque às vezes eu suponho isso. Beleza, isso acontece mesmo. Não é sobre responder o que o outro diz, mas sobre o que eu sinto do que o outro diz. Exatamente. E é tão gostoso estar com o Johan aqui, porque daí eu vou fazer na minha própria sessão com você, tá, Johan? Ok. Estamos aqui para isso também. Sim, isso acontece muito. Porque não é sobre o que é dito. A maior parte das pessoas não tem o hábito de ouvir. Porque a suposição ela já passa na frente e antes do outro terminar você já tá ali, ó. Uma das coisas que acontece e eu vejo os casais fazerem isso, e isso é um veneno, que é ouvir para responder. Não é ouvir para entender. É ouvir para Mas responder. você não acha que isso é difícil, assim, no casal, na hora que tá no auge da discussão? Você não acha que os casais vão mudando a forma de se comunicar com o tempo e que no auge da briga nem sempre a gente consegue pensar no que o outro tá querendo comunicar e sim na forma como a gente quer reagir àquela situação? Então, vamos falar que isso seria o normal? O normal no sentido de o comum. Tá. Mas isso também mostra que as pessoas não treinam ou que elas abrem mão de coisas importantes. Uhum. Tudo que você não fizer manutenção vai dar mais problema. Sim. E as pessoas não fazem manutenção na comunicação. Quando a gente fala de comunicação, primeiro tem assim, o que a gente aprendeu com a nossa família de origem. Isso. E aí com isso você já vai com todo o teu certo e teu errado. Aí tem uma palavra que é quase uma maldição dos casamentos, que é o óbvio. O óbvio é a palavra para você bater na cabeça do outro. E nisso a coisa vai aumentando. Quando chega esse momento do estresse, muitas vezes já vem todo o padrão que foi construído nesses anos, ou que não foi construído. E a gente só repete aquilo que a gente viu lá atrás. Porque comunicação também é sobre aprendizado. A gente não nasce falando, a gente aprende a falar. A gente não nasce demonstrando incômodo porque o outro está sendo lento. A gente aprende a fazer. E a gente gosta disso. E que a gente repete a gente repete os comportamentos, né? Isso. Então, por exemplo, assim, quando você fala assim, a gente aprendeu a falar com a nossa família
E a gente também não questiona se tá certo ou tá errado, Perfeito. né? E aí, quando você tem dois mundos que não se questionam, eles brigam por espaço. E aí o casal começa por disputa de território. Exatamente. Que aí uma conversa mais de quem ganha, né? Quem ganha? Quem Meu ganha. jeito ou o seu jeito? É, O casal que funciona é o casal que sabe falar qual é o nosso jeito. Como Sim. nós vamos resolver isso. O que nós precisamos fazer. Eu tenho um amigo que ele fala assim, conversas difíceis, vida fácil, conversas difíceis. Então você foge da conversa difícil, a vida fica fácil, mas o bicho pega depois. E como enfrentar, então? Então, a primeira coisa é entender o que é uma comunicação que funciona. A comunicação que funciona, ela tem a ver com eu quero resolver e não eu quero vencer. O casal que você já entra na discussão querendo deixar claro que o outro está errado, que você está certo, que o jeito certo é esse, aquele, você já vai começar a destruir essa comunicação. Então vamos gravar essa frase. Eu Perfeito. quero resolver e não E não vencer. vencer. Tá? Gente, eu tenho que decorar isso que eu quero usar na minha casa. Isso, tá? Ótimo. E falando assim, o que diferencia uma discussão saudável de um conflito destrutivo? A gente pode usar isso que você acabou de falar Como a base. como a base. Sim, Vamos o objetivo resolver. da comunicação. Toda comunicação tem objetivo, tá? Não existe comunicação sem objetivo. No sentido de se você está se comunicando, tem um pra quê. Você pode não saber pra que você está se comunicando, mas você tem um objetivo comunicacional. Então, a primeira coisa é pra que aquela discussão? É pra resolver? Ou é pra deixar claro que você está magoado, chateado e o outro deve muito pra você? Isso é um problema. Mas outros sinais de uma comunicação, quando vai pro destrutivo, agressividade, né, a falta de respeito em si. Sabe uma coisa de agressividade interessante? O dar gelo é uma forma muito agressiva de comunicar. Eu sempre falo que o silêncio o silêncio ele é um castigo, né? Ele é um castigo. O castigo do silêncio. Ele é agressivo. Ele é. Mas a pessoa que fica em silêncio, ela fala, mas eu não falei nada. Uhum, Eu não sei porque ele tá chateado comigo. sim. Eu não falei nada. Então, Mas isso é uma característica da mulher ou do homem ficar em silêncio? os dois fazem, tá? Os dois fazem. Eu Os escuto dois mais... são vingativos. Sim. Uhum, Eu escuto assim dos dois lados. Tipo, ele ficou 3 dias sem falar comigo. uhum. Existe o silêncio construtivo, que é quando eu sei que não é o melhor momento de falar, porque se teu objetivo é resolver, existe o melhor momento para resolver. Seu parceiro olha para você e fala assim, estou com dor de barriga, e você quer discutir a relação, você vai aumentar a chance de uma briga muito forte. Ou os dois estão com sono, no dia seguinte tem um compromisso de manhã. E quem não consegue dormir? Pois é, tem que aprender. Eu sinto muito assim, mas aí vai fazer Você terapia. ensina A dormir? a dormir com a raiva. A dormir com a raiva. Porque, tipo assim, deve ser difícil você difícil. dormir com a raiva. É difícil. Deve ser difícil dormir com um assunto pendente. E como você orienta o teu paciente? Ele tem que aprender a se acalmar. Aham. E isso normalmente é assim, o paciente entender se ele quer o ressarcimento, os juros ali da Sim. briga, ou se ele quer resolver. Tem um exemplo que eu uso na clínica, quando eu atendo casal, que eu falo assim, pensa que a torneira da cozinha está estragada. E aí o marido vai lá mexer, ele olha para a esposa e fala assim, olha, eu mexi, não sei se consertou, mas não mexa na pia, porque não sei se consertou ainda. Os dois saem de casa, quando eles chegam em casa, tem uma lagoa até a porta da entrada de casa, assim. Uhum. Eu pergunto assim, qual que é a primeira pergunta que vocês fazem um pro outro? A pergunta que eles normalmente falam é, quem foi que mexeu? Essa é a nossa lógica de procurar o culpado. Então, a pergunta que eles fariam um para Você o mexeu outro na torneira? é tipo quase que uma acusação. É quase que uma acusação. Eu tenho que achar quem foi que abriu a torneira. Uhum. Eu sempre falo, qualquer pergunta que resolve é o que vamos fazer. Uhum. Porque assim, quem foi que mexeu na pia? O que isso muda no fato de que está jorrando água lá na cozinha até agora? Então, aprender a ter uma comunicação de resolução, de funcionar, de crescer. Em termos de estudos, a gente tem estudos que mostram que parceiros que veem seus parceiros como bons comunicadores, afetivos, carinhosos, empáticos, têm mais satisfação no casamento. A forma que você se comunica no casamento faz o seu marido ou sua esposa estar mais satisfeito ou não com o teu casamento. Olha, então a gente pode dizer que a comunicação é o oxigênio da relação. Talvez sejam os nutrientes, porque sem oxigênio você morre. Mas tem casal que tem uma comunicação péssima e continua junto, porque às vezes as pessoas continuam juntos por motivos de medo de separar, de ficar sozinho,
pressão da família, da sociedade, crença religiosa, e tá ali 30 anos brigando. Mas tá respirando no aparelho, né? Exatamente. E tá desnutrido, né? Exatamente. Não tem força pra nada. Não tem força pra ter plano junto e por aí vai. Porque não aprendeu a ter comunicação saudável. E eu uso a palavra aprendeu porque aprendeu Mas isso e mesmo. quando os casais, os dois, Tá, o homem e a mulher, percebem que eles não estão sendo ouvidos? perfeito. Aí é o momento que, se eles chegaram nesse ponto, eles podem escolher aprender a ouvir ou não. Uhum. Porque a gente escuta porque tem ouvido, né? Mas aprender a ouvir é um ato em que eu não estou ouvindo para responder, mas ouvindo para entender. Então é uma disponibilidade, né? É uma disponibilidade, um treino. Porque não, Você tem que estar disponível para ouvir o outro, não só com os ouvidos, mas com o coração. e treinar até aprender a fazer. Uhum. Né? É treinar. E quando esse casal treinar. está sem oxigênio para treinar, como que você lida com eles? Honestamente falando, Sim. coloca o tempo e ninguém. Então você vai falar. Eu não posso falar nada enquanto você está falando. Já que vocês precisam disso, então vamos ser prático aqui. Né? Então, assim, eu coloco assim: tem um exercício muito bom que está num livro do Catito chamado Como Se Livrar de um Mau Casamento. Que é assim. Esse livro é ótimo. É muito bom, né? Todo mundo deveria ler. Com certeza. Todo mundo deveria ler. Se não leu, Como Se Livrar de um mau. Mau casamento. Não, bom não. De um mau casamento. Então, funciona assim. 15 minutos você fala, eu te escuto. Nos próximos 10 minutos, eu falo o que você falou e não o que eu acho sobre o que você falou. Bem aquela coisa de jornalista escrevendo, assim. A pessoa disse que... Porque aí eu aprendo a ouvir o que você falou. Não é sobre o que eu acho, não é sobre o que eu sinto, é sobre o que você me disse. É um treino, né? É um treino. E você concorda que esse treino começa bem antes, lá no namoro, lá na amizade? Porque, veja, assim, como você disse, né? É a comunicação que vai dizer como o teu casamento está. Perfeito. Então, veja, se você se comunica mal desde antes de você morar, casar com essa pessoa, as pessoas brincam, né? Ah, quando eu casar, eu vejo isso. Você ouve essa frase no consultório? Não, mas... Você nunca ouviu assim? Ah, eu achei que ele ia melhorar. Ah, não, isso sim. Eu sabia que ele era assim, mas achei que ele fosse melhorar. Eu sabia que ela era assim, ela agia dessa forma, falava assim. Mas eu achava que ele morava com a mãe dele. Ou porque, tipo, Comigo ia ser diferente. nunca tinha morado sozinha, né? Sim. Isso acontece e é uma esperança de mudança. Quando você falou ali do ouvir, né? Por que eu falei assim, você ouve? Porque a primeira coisa a gente não muda o outro. Casais são seres em interação. Fala isso de novo, viu? Isso é muito sério. A gente não muda o outro. Tá? Deixando bem claro. Não deixa pra fazer isso depois que casa. Que não vai acontecer. A gente não muda o outro. Então, a gente pode mudar a gente. Então, você muda você e isso pode mudar a interação. A minha esposa, quando eu estava preparando para essa conversa, né? Ela falou assim, eu aprendi a falar, porque a dificuldade dela era falar, não era ouvir, né? A sua esposa tinha dificuldade de falar? De falar dos sentimentos, isso aqui. Ela foi militar, né? Então, engole tudo, né? Que engraçado. Normalmente é o homem que tem dificuldade de falar sobre os seus próprios sentimentos. E tudo mais. E ela falou assim, o que me ensinou a falar foi que você sempre teve paciência e eu sempre tive a sensação de que eu poderia falar alguma coisa e que você não estava julgando o que eu falava, mas me ajudando a lidar com isso. Mas você não acha que falta paciência nos casais? Falta paciência. Persistência, investir no outro. A comunicação. É uma exigência. Eu acho que a comunicação é um investimento. De tempo, de atenção. Por exemplo, eu sou uma mulher, uma esposa. Olha, hoje ele é meu terapeuta, tá? Então, tô bem à vontade aqui. Eu sou uma esposa que eu tenho necessidade que meu esposo fale abertamente assim, Lésia, eu entendi o que você falou. Perfeito. Enquanto ele não fala isso, eu fico repetindo que nem um disco arranhado, porque eu preciso ter certeza que ele entendeu a minha dor, a minha necessidade, a minha queixa, ou até a minha gratidão por ele, por algo que ele fez de interessante, sabe? A minha admiração. Eu preciso desse retorno. E eu vejo que muitas mulheres são assim também. Sim. O que você percebe? A gente precisa ser amado. E às vezes o homem não fala, mas ele precisa também. Nossa, essa perspectiva masculina eu tô adorando. Precisa. Eu preciso que minha esposa olhe pra mim e fale assim, eu amo você e você é incrível. Preciso, faz parte. E gosta, né? Gosta. Te anima. Eu saindo pra cá, ela falou assim, vai lá, vai ser maravilhoso. Eu falei, vai mesmo. Isso aí. Mas o que eu percebo, mais do que eu precisar, a gente não fala do que a gente precisa.
A gente fala do que a gente não gosta. E isso é um problema. Porque a gente fica repetindo, eu não gostei, eu não gostei, eu não gostei. Eu não gostei de falar assim, eu preciso que você entenda que não foi legal pra mim. Ou eu preciso que você peça desculpa. Tem um exemplo que é assim, a pessoa chega em casa com as compras do mercado, ninguém se oferece pra guardar. Uhum. E ela tá guardando e falando assim, vamos ver como é que vai ser depois que eu morrer. Depois que eu morrer, vocês vão sentir falta. Isso é muito assunto de mãe que fala pra filho, né? Exatamente. Não fala assim, olha, vem aqui ajudar a guardar as compras. E a gente não fala o que precisa. Dá a entender, né? Então, eu sempre falo, o exemplo que eu uso na clínica é assim, o cara chega em casa do trabalho, e ele entra em casa cansado, a esposa olha pra ele e fala assim, nossa, você nunca me leva pra sair, né? O que isso gera nele? Há uma acusação silenciosa no ar. Ela não falou assim, vamos sair hoje? Ela fala, você nunca me leva pra sair. Isso ativa nele uma coisa que ele vai se defender. Como é que ele vai se defender? Ele vai lembrar da última vez que eles saíram. Poxa, mas como não? A gente foi na pizzaria terça-feira passada. Como ela quer sair, ela vai ter que desqualificar isso aqui agora. Olha a loucura que tá acontecendo debaixo dos panos. O que ela vai falar? Ela fala assim, mas terça-feira passada foi aniversário da sua irmã, por isso que a gente foi, então ela precisa desqualificar aquilo. Daí ele fala assim, tá, mas eu te levei lá. Aí ela vai falar, mas não é disso que eu tô falando. O problema é que ele não entendeu do que ela tá falando até agora. E rapidamente eles estão brigando, porque não foi dito, vamos sair? Podemos sair hoje? Tá. Né? Já vi pessoas que me falam assim, eu queria sair, mas eu acho que perde a graça se eu pedir. Ai, gente, então vamos praticar mais. Vamos falar, amor, eu quero jantar toda sexta-feira fora. Eu gostaria muito de ganhar um presente. Exato. Eu tive Que uma facilitaria a vida do homem. De muitos, não de Muito. todos, mas eu tive uma cliente que eu acho ela assim o ápice da pessoa resolvida nesse ponto. Ela falou assim, Johan, eu amo ganhar flores. Só que meu marido, ele esquece, não é porque ele, assim, não é por maldade, ele esquece. Ela falou assim, eu tinha duas opções, ou eu ia ficar chateada durante uma vida, ou eu aprendia a dar um jeito de resolver. Ela falou, Johan, agora eu entro num site da floricultura, o dia que eu quero muito ganhar flores, eu falo assim, quero essa flor, se vire. Exatamente. Você sabe que... Mas só um pouquinho, mas ela falou assim, ele chega em casa com uma flor, ele chega muito feliz porque ele tá me dando a flor. Assim, seria mais legal se fosse espontâneo? Talvez seria, mas não aconteceria se fosse espontâneo. Porque precisa, né? E eu concordo com você. Facilitar a vida conjugal é um benefício para os dois, né? Facilitar, dizer claramente as suas necessidades e também, assim, desenvolve um relacionamento com mais maturidade. E intimidade verdadeira. Exatamente, e menos ofensa. O casal que não se comunica, ele é um casal ofendido. Tudo acha que é uma implicância. Aí eles comunicam raiva. Sim. Porque eles vão comunicar alguma coisa. Eles vão comunicar o que eles querem ou eles vão comunicar o que eles não gostam. Uhum. Que é o negócio ali do você nunca me leva pra sair. Exatamente isso. E você é casado há quanto tempo? Vou fazer 10 anos esse ano. Você tem alguma coisa a mais. Quer que eu fale? Quero. Minha esposa tá grávida. E aí, como tá essa expectativa? Nossa, é muito legal. É muito legal. Ontem a gente descobriu o sexo, né? Uhum. Então, quando for pro ar aqui, já vai ter passado um Já tempo, vai ter né? Então tá passado. tranquilo. A gente vai ter uma menina e eu tô muito feliz com isso. Ai, uma menininha, coisa linda. E eu, assim, tu tá na fase da chegada do primeiro filho, Primeiro filho. né? O que isso significa na clínica, né? Quando um casal chega trazendo a notícia do primeiro filho. Como você encarava isso antes da sua paternidade, né? Que agora é uma coisa fresquinha para você. Como você via isso? Como você vê? Como eu vi, como eu vejo. Eu acho que assim, como a gente acaba indo pra... Agora eu vou ver na prática. Sim. Eu acho que isso que muda, né? É. Mas na teoria, eu acho que existe um negócio chamado de ciclo vital da família, na terapia sistêmica. Exatamente. Que são as fases de transição. E na fase de transição você tem certas crises. E crise é diferente de problema crônico. Exatamente. Crises são momentos de readaptação, quando nasce o primeiro filho, quando os filhos se tornam adolescentes, quando os filhos vão sair de casa, quando você vai enfrentar a sua velhice. São momentos de transição em que aquilo que funcionava precisa ser ajustado para funcionar de outra forma. Então, o casal vai passar por... A gente vai passar, né? Falando de forma... O casal não, a gente vai passar por uma fase de transição. Algumas coisas que sempre funcionaram pra gente, às vezes horário de dormir, de acordar, horário de almoço, coisas que já estão funcionando há 10 anos, elas vão deixar de funcionar.
E a gente sabe disso. Vai exigir uma adaptação, né? Mas crises são oportunidades. E quem entende que crise é oportunidade de crescimento, de desenvolvimento e até de aprofundamento de intimidade. Uhum. Nós não podíamos ter filhos, então isso foi uma crise. E nessa crise, nós aprofundamos, então assim, teve muito choro, principalmente da minha esposa, porque era sonho e por aí vai. E nessa crise aprofundou a nossa intimidade emocional, no sentido de não sei o que fazer, não posso resolver isso, não sou Deus, né? Porque só Deus pode resolver uma coisa dessa, mas estou do seu lado. Né? O que a gente pode fazer? Existe algo que vai fazer você se sentir melhor nesse momento? Olha, que estratégia boa de comunicação. Eu ia falar isso agora. Que estratégias você sugeriria para um casal se comunicar melhor? E eu adorei isso que você acabou de falar. O que eu posso fazer, o que podemos fazer para você se sentir melhor ou para amenizar tal sentimento? Perfeito. Existem muitas coisas que a gente pode fazer, mas a primeira delas é você se importar de verdade. Uhum. Porque às vezes o problema é que você está tão fascinado por você mesmo ou pelos seus próprios sentimentos que você não entende que a relação ela é a parceria da vida. Eu sempre falo pra minha esposa, é nós dois contra esse mundo. É muito rico pegar um casamento, um casal jovem, um homem jovem também, porque você também é jovem, e falar para a esposa: não, calma, nós temos uma vida para enfrentar juntos lá fora. Com filho, sem filho, eu quero estar com você. Uhum. Então, isso é muito legal. Para mim foi um privilégio te receber aqui, foi um privilégio ouvir a tua fala, a tua percepção de uma boa comunicação. Qual a mensagem que você deixaria assim para os casais, Uhum. né? Mas para além do casal, para o homem. Para o homem, começando com a mulher que está Tá. desconfortável, tá? A gente acha que o outro vai entender por repetir. E muitas vezes não é sobre repetir, é sobre traduzir. Se eu pego um japonês na minha frente que só fala japonês e eu ficar falando em português, repetindo, que oração? Que oração? Que oração? Isso não vai fazer ele entender que oração porque eu estou repetindo. Se eu aprendo a simples pergunta que horas são em japonês, ele pela primeira vez entende. Então, é aprender a entrar no mundo do outro. É aprender a comunicação, mesmo que seja apontando, né? Quando você está numa pessoa que não entende o que você fala, você se esforça. Você não repete aquela mesma coisa na tua língua várias vezes. Você se esforça para ajudá-la a entender o que você quer dizer. Aí a gente vai pro casamento ou pro namoro e aí a gente não se esforça. A gente exige que o outro entenda o que eu quis dizer. E nisso você não traduz, você repete. Você repete no comportamento, você repete na fala e não traduz. Então, para um casal funcionar nesse sentido é aprender a traduzir. Entender o que quer dizer para o outro, e a mesma palavra não é a mesma coisa para os dois. Palavras diferentes podem ter conceitos diferentes e comportamentos diferentes. Um exemplo claro, quando eu estava namorando com a minha esposa, o sair de perto, para mim, era abandono. Para ela, era espaço para pensar. A gente aprendeu a traduzir até o outro entender que a mesma coisa tinha significados diferentes. Mas voltando para a sua pergunta, para a gente começar a fechar. Então a primeira coisa não é sobre repetir, é sobre traduzir. Mas eu não sei fazer isso. Se esforça e aprende. A maior parte das pessoas vai passar 15 anos estudando para uma profissão para mais, mas nunca leu um livro sobre relacionamento na vida. Nunca investiu em aprender a falar. Não é porque que você fala, não quer dizer que você fala de uma forma clara, amorosa e empática. São coisas muito diferentes. Então, aprender a falar. E para os homens, tá? Você sente, você pensa, você deseja, mas você não acessa. O que isso faz? Faz você conhecer dois sentimentos, tristeza e raiva. E aí, ou o cara tá bravo ou ele tá triste. Porque ele não consegue entrar em contato com ele mesmo. E ele também não aprende. Ele não trabalha, não sonha. E eu não tô falando que o homem precisa ser super sensível, tipo uma princesa, não é isso. Mas eu sou um ser humano que sente. É acessar, né? Acessar. É se acessar. É. Uhum. E ele tá disposto, às vezes, até a contar pra esposa, olha, pra mim seria muito legal que quando eu chegasse do trabalho, você olhasse pra mim e falasse, poxa, obrigado por ter ido trabalhar hoje. Eu gosto de falar que os seres humanos são como
o fundo do mar, sabe? Quanto mais fundo vai ter mais pressão para você chegar, você vai encontrar lixo, mas você vai encontrar também coisas que você nunca imaginou de boas nesse sentido. Aqueles peixes que brilham, aquelas coisas que você nunca veria em outro lugar. Mas é na profundidade, né? E é quando o homem e a mulher ali, eles decidem mergulhar juntos, né? E conhecer o outro. Não é extrair. Porque o casamento se tornou muitas vezes um contrato de extração. Uhum. Se não tá dando peixe, opa, que pena. Não é assim, por que não tá dando? O que tá acontecendo com esse ecossistema que não tá dando peixe? Vamos mudar esse ecossistema para ele dar peixe? Vamos plantar umas algas? O que a gente faz? O que a gente faz para fazer esse negócio dar peixe? Johan, então, assim, a dica que fica é vamos cuidar melhor da nossa comunicação, né? Vamos saber falar melhor. Johan, muito obrigada por esse bate-papo, eu adorei. Parabéns, que você é um futuro papai. E, assim, muita felicidade para você, pro teu bebê que tá chegando agora, pra tua esposa. Obrigada por esse tempo disponível que você disponibilizou aqui pra gente. Esse tempo precioso, foi muito bom, eu amei. E vamos marcar mais. E, Johan, eu quero que você deixe suas redes sociais, fale um pouquinho sobre o seu e-book, para que eles possam, para que quem está nos assistindo possa ter acesso ao teu conteúdo também, à tua página. As minhas redes sociais, né? Hoje eu tô no Insta, talvez até ser divulgado aí tenha o YouTube, alguma coisa, mas é johan.volkov, só que yohan.volcov, mas a gente vai deixar escrito aqui. Deixa escrito aí, mais fácil, né? As redes sociais, o que mais você pediu? As redes sociais, o seu e-book. O e-book a gente acha um link, alguma coisa, tudo mais. Provavelmente esteja lá no Insta até lá. E acredito que seja isso. Foi muito bom estar aqui. Fiquei bem feliz. Aquela sensação de que tem muita coisa para falar ainda sobre o assunto, sabe? De fazer um passo a passo, mas é que isso aí é coisa de aula, não é coisa de bate-papo. Só vou dar um último recado, gente. Existe uma diferença entre discordância e atrito. Discordância é não concordo com você. Atrito é eu estou duro, você está duro e a gente se enfrenta. É enfrentamento. Exato. É possível discordar sem brigar. Que desafio, hein? Você deixou essa bomba no final. Claro. Pra fazer parte 2, né? Obrigada. Até o próximo. Tchau, gente.